Bom dia, musas! Tudo bom com vocês? Eu tô fazendo um teste aqui, então tem hora. É a primeira vez que eu tô gravando tanto no YouTube quanto no Instagram. Então vai ter hora que eu vou estar olhando para um lugar, vai ter hora que eu vou estar olhando para outro. Mas me perdoem, é teste, né? A gente vai tentando. E aí, como que vocês estão? Vamos aqui. Eu resolvi abrir essa live hoje para bater um papo aqui, um papo real de mulher para mulher, né? Eu ia fazer essa live à noite, mas como tá essa temporada de chuva que tá caótica aqui em casa, todo dia cai a luz à noite, então eu preferi fazer agora pela manhã para não correr risco, além de que também durante a correria do dia a dia a gente acaba no final da noite aparecem vários imprevistos e a gente acaba não fazendo, fica cansada, né? Então eu preferi fazer agora de manhã e depois ir para academia, fazer as gravações que eu preciso fazer. Tá certo? Então, sejam todas bem-vindas. Bom dia para vocês. Meu nome é Juliana e hoje eu quero bater um papo de mulher para mulher. Mesmo que você esteja chegando aqui agora, né? Eu sei que muita gente aqui do Instagram, principalmente, me seguia da época que eu trabalhava na estética, que esse perfil era um perfil voltado para estética, e muitas chegaram há pouco tempo, estão aqui começando a ver essa nova fase, né? Eu vou no YouTube a live vai ficar salva e eu vou tentar deixar salva a live aqui no Instagram também para vocês verem depois, tá bom? Você já parou para pensar como que seria a sua vida se você de alguma forma ajudar no orçamento de casa sem precisar sair? Ou até mesmo conquistar a sua independência financeira? Já sentiu saudade, ficou cheia de dúvidas, com receios? Então, essa conversa é com você que já pensou em trabalhar de casa, em ter seu próprio dinheiro, mas travou por medo, insegurança ou por sentir que você está sozinho. E eu sei que muitas de vocês assistem aí em silêncio e tá tudo bem, tá? Essa live é para você também. Mas antes de eu introduzir todo o assunto, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre mim. Já falei aqui que eu sou esteticista, né? Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho 38 anos, eu sou casada há quase 13, né? E durante muitos anos eu atuei como esteticista e eu era sócia de uma clínica de fisioterapia. Eu era sócia e gerente comercial dessa clínica, então eu cuidava de toda a parte ali, a parte comercial, captação de cliente, marketing, vendas, toda essa parte da clínica era comigo, né? Isso aqui na cidade que eu moro atualmente. E assim, eu fui muito feliz trabalhando na clínica durante muitos, muitos anos, sabe? Foi a realização de um sonho, a gente conseguiu se tornar referência aqui na cidade, tanto no atendimento quanto em resultados. Mas por algum motivo eu comecei a não me sentir mais feliz fazendo aquilo, sabe? É como se não tivesse mais graça. Era mais, era muito mais cobrança do que prazer, né? E aí, com a demanda, a gente precisa aumentar, né? Precisa de ajuda, precisa de funcionários e a dificuldade de manter um negócio físico, estresse com funcionário, quem aluga um espaço, sabe, das demandas, é a torneira que quebra, é a bomba que para de funcionar, a gente fica sem água, é a luz do bairro que acaba, é transformador que estoura, toda hora tem ali
uma demanda que a gente não consegue controlar. E quando a gente trabalha com... Olá, bom dia! Quando a gente trabalha com público, principalmente um público que está indo cuidar da saúde, né, que era o meu caso, esse público ele já vem muito massacrado, muito cansado, e qualquer coisa mínima explode, né? Imagina, você tá com dor, que é o que a gente tratava na clínica, você com dor, você chegar e tá um calor do caramba dentro da clínica, que você vai ser atendido porque simplesmente não tem luz. Mas eram coisas que, infelizmente, não era do meu controle, né? Só que as pessoas não querem saber disso. E isso começou a me sufocar demais, me cansar demais, me estressar demais, né? A sobrecarga física e emocional ficou muito grande. E aí, mais ou menos ali no meio de 2024, as coisas começaram a ficar ainda mais difíceis, né? Não sei se vocês já empreendem. Eu empreendo desde que eu me entendo como gente, eu empreendo. Eu já vendi bijuteria, já vendi roupa, já tive uma pousada, As pessoas me chamam de maluca, tá? Mas eu amo empreender. Para mim, a liberdade de ter o meu próprio negócio, mesmo que às vezes não dê certo, é melhor do que depender diretamente de alguém para me fornecer trabalho, para me fornecer minha renda, né? Voltando aqui, ali no meio mais ou menos de 2024, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Por mais que a clínica faturasse bem, a gente tem prêmios de faturamento, a carga de trabalho aumentou muito, muito, muito. Então, em 2024, eu comecei a assumir mais do que a parte comercial da clínica. Comecei a assumir a gerência da clínica toda, e aí eu não conseguia funcionário. Então, se você não tem funcionário, quem tem que limpar você. Se você não tem funcionário, você tem que fazer, não tem jeito, né? Você não pode deixar por fazer. Infelizmente, mas você não pode deixar por fazer. As pessoas estão contando, né? Estão contando ali que você preste um serviço de qualidade para elas. E com isso, com esse excesso de trabalho, tanto físico quanto mental, que as vendas precisavam continuar, o paciente precisava ser bem atendido, eu continuava com os meus atendimentos de estética. Então, tinha dia que eu trabalhava em torno de 15, 16 horas por dia na clínica. Chegava, às vezes, na clínica às 7 horas da manhã e saía de lá 8, 9, 10 horas da noite. Aí, chega em casa, você ainda cuida de casa, você faz janta, cuida de filho, de marido. E isso começou a me sobrecarregar demais, demais. E eu voltei a ter muitas crises de dor. Eu sou portadora de endometriose, já sou diagnosticada em torno de uns 8, 9 anos. E elas tinham controlado depois de um tratamento que eu fiz, mas com essa demanda toda, né, as crises voltaram. E as dores começaram. E as dores vieram de forma bem agressiva. E foi um período muito, muito complicado. Essas crises começaram a me afastar do trabalho, eu não conseguia sair de casa, ou por algumas entrevistas que acontecem no período, né? Ou então porque as dores eram incapacitantes mesmo, de um nível de eu me encolher toda assim e não conseguir fazer nada. Só que como que faz? Né? A gente tem responsabilidades, a gente tem clientes marcados, né? E isso começou a me afastar demais do trabalho que eu tinha que fazer. E durante um tempo eu parei, dei um tempo nos atendimentos presenciais e fiquei trabalhando só no online, na parte comercial. Mas isso começou a me deixar insatisfeita também, né? Porque eu comecei a me cobrar muito, que eu tinha que estar presente no meu negócio, né? Esse afastamento, quanto mais eu me afastava, mais eu me cobrava e mais doente eu ficava.
Mas mesmo passando por essa turbulência toda, física, emocional, eu continuei. Eu voltei a atender presencialmente porque eu achei que aquela crise ali, aquele momento, era só uma fase e que ia melhorar, né? E às vezes a gente passa por umas coisas na vida que o corpo diz, a nossa mente diz, ela avisa, ela dá sinais, mas a gente não escuta, né? Ou às vezes a gente não quer escutar, a gente não dá atenção. E não melhorou, pelo contrário. Pelo contrário, só piorou. E aí, em 2025, as coisas ficaram mais graves, essas crises ficaram mais constantes, o negócio começou a não ficar tão legal, porque eu me cobrava, mas eu não conseguia fazer, né? E aí eu dei uma surtada e larguei, né? Não foi bonito, não foi planejado. Eu deixei meu sócio na mão, eu rompi contratos que haviam, contratos com pacientes, contrato com empresas, contrato com mentorias que eu realizava naquele momento. Mas eu não tinha muito, sabe? Não. A verdade é que eu não tinha muita escolha, eu não estava bem, né? Quem sabe, a endometriose, ela não afeta só ali a parte física, ela afeta toda a parte psicológica também. A gente, além das crises de dor, a gente tem um déficit muito grande de vitamina D, a gente perde muita vitamina B12, e isso faz com que o nosso corpo dê sintomas ali similares ao de uma depressão, fadiga crônica. Então, eu simplesmente não consegui, né? Eu estava muito sobrecarregada, cansada, com muita dor ali, tentando lidar com a endometriose, tentando dar conta de tudo. E eu larguei, né? E quando isso aconteceu, durante um tempo eu fiquei meio desligada, né? Não me atentei no que poderia ocorrer depois, né? Só que aí eu parei de trabalhar, parei de atender, parei de ir para a clínica, desfiz a sociedade e estava sem trabalho. Olhei assim e falei assim, caraca, eu tô sem renda. Cheia de conta para pagar, porque a motivação da vida é um boletinho novo. Quando a gente tem um boleto novo, a gente tem motivação para correr atrás, né? É só ter um boleto. Eu vivo assim: acabou um boleto, eu abro outro. Acabou uma conta, eu faço uma nova. E assim eu comecei a ver, né? Que eu estava cheia de conta e cheia de medo também, né? Porque nessa hora a gente pensa, lascou. Ia falar outra coisa, mas não pode, né? Senão pode cair a live. Mas e agora, né? Que ninguém fala pra gente. A verdade é que as pessoas dizem que a gente tem que fazer alguma coisa da vida, que a gente tem que produzir, que a gente tem que querer, que a gente tem que tudo, né? Que a gente tem que dar um boom, que a gente tem que buscar o que a gente ama, que a gente quer. Mas assim, ninguém conta o quanto quando você toma uma decisão, o quanto isso assusta. E muita gente critica, né? E aí, nossa senhora, quando eu falei que não estava mais trabalhando, que eu tinha saído da clínica, olha, a enxurrada de críticas que eu recebi não tá no gibi. Não tá no gibi. O quanto que eu era maluca, que agora que as coisas estavam tudo encaminhadas, que agora que a clínica estava já referência, já tinha cliente fixo, depois de tanta batalha, de tanta luta, que agora que as coisas estavam se encaminhando, eu desisti de tudo de novo. As pessoas adoram criticar a gente. Elas criticam quando a gente não faz nada,
elas criticam quando a gente toma decisões, elas criticam quando as decisões não são, de repente, as mais acertadas. Nem sempre a gente acerta, né? Mas o que mais me doeu naquele momento ali que eu larguei tudo, que eu me vi assim, naquele jeito, né? Não foi a falta de dinheiro, óbvio. A gente precisa de dinheiro para tudo, né? Para a gente sair de casa, botou o pezinho fora de casa, a gente precisa de dinheiro. Mas não foi só isso, sabe? O que doeu foi a sensação de estar perdida de novo, de ter que recomeçar de novo, de tentar tudo de novo, sabe? E mais uma vez recomeçar e dessa vez simplesmente não saber por onde recomeçar. De achar que talvez aquela decisão que eu tomei fosse errada. Eu sei que muitas mulheres vivem isso hoje, né? Mesmo trabalhando, mesmo cuidando de tudo, a gente cresce ouvindo que a gente tem que aguentar, a gente vai dar conta, que a gente cresce com aquela, pelo menos a minha geração, cresceu com a síndrome da Mulher Maravilha, que a gente tinha que dar conta de tudo, dar conta dos nossos relacionamentos com nossos pais, dar conta da escola, dar conta de relacionamento conjugal, dar conta de filho, dar conta de trabalho, dar conta de crescer na profissão. Ninguém ensinou a gente a parar, a se ouvir. E ninguém ensina a gente a recomeçar, né? Eu vejo que durante esses anos que eu trabalhei na estética, muitas mulheres passaram pela minha maca, né? E eu ouvi muitas coisas. E eu sei que muitas mulheres passam por isso todo dia. Talvez você que está ouvindo aqui também esteja passando por algum tipo de dificuldade, também esteja se sentindo perdida. Quase ninguém fala das dificuldades reais, das inseguranças, dos medos, do medo de fracassar, daquele medo que a gente sente de não dar conta, né? Mas quase ninguém fala também do nosso poder, o poder que a mulher tem, né? De mesmo com pouco tempo, com poucos recursos, mesmo quando ninguém acredita, e muitas vezes nem a gente acredita mesmo que vai dar certo, né? Esse poder é muito grande e eu quero te falar que eu acredito. Do mesmo jeito que eu acreditei em mim, eu acredito que você também possa recomeçar, sabe? E por isso que eu quero fazer uma dinâmica aqui. Eu comecei a fazer isso há um tempo e pode parecer bobo, tá? Mas é muito real. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter um pouco mais de... Como é que eu vou falar? Mais... de certeza que as coisas vão dar certo, tá? Então, a dinâmica é a seguinte. Isso é um exercício de autovalorização, né? Eu quero que você comece a dedicar 10 minutos do seu dia para pensar só em você. Sem pensar no marido, no filho, no periquito, no papagaio, tá? Para 10 minutinhos todo dia e escreve ali os seus sonhos, os seus desejos, ideias que você tenha, tá? Sem colocar os sonhos dos outros na frente, tá? Que eu sei que quando a gente é casada, quando a gente é mãe, parece que a vida do outro importa mais do que a nossa. Então a gente sempre pensa, que meu marido tenha sucesso no trabalho, que meu filho seja promovido, quero que o desejo é que o filho seja saudável, seja feliz. Tá, esse é um desejo super válido, mas não é para você, né? Não traz benefício para você. Então a gente tem que fazer isso pensando na gente. Uma outra coisa, um outro exercício é buscar inspirações em histórias de outras mulheres reais, tá?
mulheres que te inspiram, não se deixar influenciar pelas maravilhas que a gente vê na internet, não, porque em tudo que aparece na internet a maioria das coisas não são, tá? E o último exercício é se permita aprender algo novo. Eu aprendi a fazer várias coisas esse período que eu fiquei em casa, fiquei trabalhando de casa. Eu aprendi a pintar paredes. Olha só. Serve para alguma coisa? Não, mas passou meu tempo e melhorou minha, como se diz? Minha coordenação motora, que era péssima, ficou um pouquinho melhor. Aprender alguma coisa nova pelo celular, conversar com alguém, trocar ideias, experiências com uma outra pessoa, pesquisar sobre novas possibilidades do que se fazer na vida, né? E aí, nossa, quanta gente aqui. Bacana. Aproveitar que vocês estão aqui, ver se alguém se sente confortável, né? Me contar aqui no chat. Hoje, qual o maior medo que te impede de tentar algo novo? Eu vou falar por mim, né? Eu sempre tentei coisas novas o tempo todo. E para minha família, toda vez que eu apareço com algo novo, a resposta é sempre a mesma. De novo. Mais uma vez. O que é que você está inventando agora? Eu nunca tive medo desse julgamento até ali por volta dos 35 anos. Mas confesso que dessa última vez, esse medo me... Falei assim, caraca, minha família vai perguntar de novo, não deu certo de novo, eu quero mudar de novo. Esse foi um medo que eu tive, né? Muitas vezes, o medo que a gente tem não é nem de tentar algo novo, nem é esse medo que a gente tem. Às vezes, o medo é errar. Ouvir, eu avisei, né? E esse papo é para isso mesmo, tá? Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, ter uma conversa real, sem julgamento. Eu sigo, Renata, porque eu sou teimosa. Eu sou teimosa. Eu sou uma libriana que sou muito teimosa e eu sigo sempre, né? Essa conversa aqui é para gente bater um papo real mesmo, se conhecer um pouco mais, sem julgamento, né? A gente não tem que se sentir fraca por querer algo diferente, né? Eu vejo que isso me amadurece. Toda vez que eu tento algo novo, que eu busco sair ali da minha zona de conforto, eu cresço com isso, mesmo que um tempo depois eu não queira mais fazer aquilo, porque eu também tenho direito, a gente também tem direito de amar uma coisa, gostar muito de uma coisa, e passar um tempo, passar um período, a gente não gostar mais daquilo e querer mudar. A gente nasceu de um jeito, hoje a gente já não é mais desse jeito, a gente não vai morrer desse jeito, por que as coisas têm que ser tão engessadas assim, né? E assim, recomeçar, eu vejo que recomeçar não é voltar atrás, né? É se escolher. E eu, graças a Deus, eu me escolho todo dia. Por mais que eu tenha medo de algumas coisas, eu vou com medo mesmo, porque só quem sabe cada luta, cada batalha que a gente vive é a gente, né? Quem bota a cabecinha ali no travesseiro e repensa, e quantas vezes a gente empreende, quantas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e é tanta coisa que passa na cabeça que o sono só vem pela madrugada fora, mas só a gente que está ali, só a gente que vive isso é que sabe, né? E no dia 5 de março, eu vou fazer um evento online onde eu vou contar com detalhes, né, como que foi essa virada de chave na minha vida, né? Eu vou mostrar como eu saí do caos que eu me encontrava e recomecei do zero. E se você sente que precisa de um novo começo, fica comigo aqui nesse perfil, porque nos próximos dias eu vou falar muito mais sobre esse evento, tá? Queria agradecer todos vocês que fizeram parte aqui da nossa manhã. E se essa live fez sentido para você, curta, compartilhe com outra mulher.
e comenta aqui embaixo, que eu vou tentar deixar ela salva, comenta aqui embaixo o que mais te tocou hoje, tá bom? Ah, outra coisa. Você não tá sozinha, tá? Toda mulher tem força para recomeçar ou tentar algo novo. Não importa a idade, não importa a situação, tá? Nós estamos juntas nessa caminhada. Beijo, que eu vou aproveitar que agora eu trabalho de casa e vou para academia no horário de herdeira. Beijinho, até breve.